E agora vamos bater papo e esclarecer as nossas dúvidas sobre o que deve acontecer daqui para frente. Eu estou recebendo o doutor Igor Duarte, que é neurocientista aqui. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Prazer te receber, viu? Prazer é todo meu estar aqui. Doutor, acho que a primeira pergunta a gente tem especulado muito sobre o que vai ser o ano de 2020 na posteridade, né? O que a gente vai falar, as pessoas que estudavam nessa época, o que vão dizer do ano de 2020, o que os pais vão dizer, se a gente vai brincar e falar sobrevivemos a 2020. Mas a verdade é que a impressão que eu tenho é que nada vai ser como era antes. O que a gente imagina desse ano, doutor? Olha, a expectativa é justamente que a transformação seja muito grande em vários setores, e eu percebo isso. O comércio volta a reabrir e talvez não volte como antes. O ensino volta, né? Os professores retomam as aulas e talvez elas não sejam como antes. O modo como médicos atendem seus pacientes já está sendo remota. Foi discutida há anos atrás se os médicos deveriam atender de forma remota. Isso já está acontecendo e provavelmente isso não volte atrás. Então, talvez seja a nova realidade seja de forma remota. Tanto a forma como o médico interage com o seu paciente, o professor, aluno e o cliente e o comerciante. Talvez siga nessa linha. E aí, doutor, eu acho que a gente pode falar que é um momento em que talvez as pessoas estejam agora até repensando. Muitas empresas perceberam que funciona bem trabalhar home office. Para algumas, isso foi muito difícil, mas para boa parte das empresas, eu já ouvi donos de empresas falarem que não vão retomar boa parte dos seus funcionários. Pois é, boa parte do comércio não quer mais voltar, porque... Vendeu tão bem online, né? Vendeu bem. Agora precisa só melhorar a questão de entrega. Afinar isso, né? Isso aí. Então, compra num dia, entrega no outro, as pessoas não vão mais procurar a loja. E a pessoa que tem loja, o dono de loja agora, precisa repensar o conceito para se adequar no mercado. E eu aproveitei, vocês sabem, né? Sou louca por algumas coisas. Sapato, roupa, maquiagem. E o que eu percebi, muitas lojas fazendo promoção no online. Porque, com certeza, se essa loja não precisa ter um lugar... Vamos imaginar um microempreendedor, então, que vende lá a sua marca. Ele pensa, não, eu preciso de um espaço para estocar, de repente eu tenho até um espaço em casa onde eu posso fazer isso. Eu não preciso locar uma loja, eu não preciso alugar um lugar, eu consigo baratear esse serviço. As grandes marcas já fazem isso. Elas vendem mais barato uma geladeira online do que na loja física. Acho que o mercado acordou para isso, Eu né? acredito que sim. Então, eles estão vendo uma nova alternativa dentro da tecnologia, que a tecnologia já tinha ferramentas para isso, só que agora as pessoas, os comerciantes, os empresários foram obrigados a utilizar as ferramentas e eles perceberam que a ferramenta ela é muito poderosa no quesito vendas. Então, se eu tenho esse retorno, muitos lojistas até aumentaram as vendas. É verdade. Agora estão repensando, e agora? Como que a gente volta ou não volta? Volta meio a meio? Então, agora esse é o dilema deles. É decidir sobre isso, Exatamente. né? Exatamente. E, doutor, eu queria entender como é que funciona a cabeça da gente, o cérebro da gente, para uma mudança como essa no sentido. Vou explicar. Muitos médicos que conversaram comigo disseram que eles eram resistentes à telemedicina, principalmente sem ter um médico nas duas pontas, que é o que está acontecendo hoje. Então, antigamente a gente falava da telemedicina com um médico nas duas pontas. Podia não ser a mesma especialidade, pelo menos um clínico, mas tinha que ter. E agora a gente fala da telemedicina com o médico e paciente, para o médico encaminhar essa pessoa para outro médico só se houver de fato necessidade. Eu conheço psicólogos que resistiam e falavam, eu não vou atender online, isso não dá certo. E começaram a atender online e viram que isso dá certo. Mas até essa mudança de fato acontecer, como que o cérebro da gente recebe Mas isso? já que o problema é o medo. Primeiro as pessoas têm medo, seja o profissional qual for, o psicólogo, o médico. Há um medo de se tornar obsoleto. Então, se vai substituir o meu contato pela minha imagem pela tela, daqui a alguns anos vão substituir o meu... Eu serei substituído por uma máquina, vai ter lá um modelo virtual que vai atender. O medo gira em torno disso. Então, o desconhecido, a gente vai se tornar obsoleto, tudo vai ser virtual, e não é assim. Então, quando
passou a existir o rádio e chegou a televisão, falaram-se muito disso. Ah, vai se tornar obsoleta. Quando a internet veio, falaram a televisão vai se tornar obsoleta. Olha a gente aqui, levando informações para as pessoas. Então, há um espaço para todo mundo. O que eu vejo nesse caso é que o médico vai conseguir acessar as pessoas que não tinham acesso à qualidade. Verdade. As pessoas que estavam lá nas periferias, vamos dizer assim, nas cidades mais distantes, onde aquele médico especialista não consegue chegar, agora vai ter a chance de chegar, de levar esse tratamento de qualidade. Então, vai ajudar as pessoas. Doutor, o senhor falou, me fez lembrar de várias pessoas que assistem o nosso programa e que comentam comigo. Na época em que eu apresentei o Consulta ao Doutor, eu ouvia muito isso também. Acredito que a Denise e o Eliezer também ouçam, que é que a única maneira de eu consultar um médico é através do programa. Então, eu fico imaginando essas pessoas, de repente, vamos supor que ela precise fazer uma cirurgia com a especialidade tal. Aí ela tem que primeiro visitar o médico, aí depois ela tem que voltar com o resultado dos exames. Aí ela fala, é impossível, eu vou ter que fazer 3, 4 viagens. Ela pode fazer isso tudo de uma maneira online e deixar para ir só na hora da cirurgia. Isso sem contar o fato de que agora, por robô, talvez nem precise do médico presente, né? Pois é, então, existem médicos resistentes a isso também, porque talvez o robô, no futuro, em 40, 50 anos, consiga operar de forma independente. Talvez isso seja possível. E se for possível, ótimo. O robô vai estar vai trazendo benefício para as pessoas. Existe, o que eu vejo, em alguns, não são em muitos, né? Não são em todos, obviamente, é a questão do mercado. Eu vou perder um mercado. Mas, pessoal, sempre vai ter, como diz aí no popular, o sol brilhando para todos. Doutor, e como que é a reação do nosso cérebro a esse medo da mudança? Quero pensar primeiro no que aconteceu com a gente, para a gente entender que ia ter que funcionar de uma maneira diferente, e depois entender como é que o cérebro vai retornar agora. Olha só, o nosso cérebro não gosta de mudança de forma alguma. Ele gosta de uma área que chama de zona de conforto. Ele gosta de operar nessa área porque não gasta energia. Você aprende alguma coisa, seja o que for, você gasta uma energia para aprender, andar de bicicleta, falar uma segunda língua. Depois que você aprende isso, o seu cérebro já incorpora aquilo e aquilo vira a zona de conforto. E ele não quer mais sair dali, ele não quer sair dali de jeito nenhum. E se você tirar ele dali, né, então a mudança, você tira o seu cérebro da zona de conforto, ele acha assim, eu vou ter que gastar mais energia para isso. Então ele resiste, eu não quero fazer isso. Então você precisa sair da zona de conforto de forma consciente. Fala assim, não, eu preciso fazer isso, eu preciso aprender isso, eu preciso superar essa pandemia, eu preciso enfrentar isso. E aí o cérebro sai da zona de conforto e toda vez que sai da zona de conforto, evolui um pouquinho. Então a gente volta para a frase do Albert Einstein, pelo menos é atribuída ao Albert Einstein, né? Que um cérebro que se abre a uma nova informação jamais retorna no seu tamanho original. Sensacional. E agora, doutor, eu queria entender quanto tempo demora para a gente voltar para essa zona de conforto. Vou dar um exemplo. Você troca lá na sua casa, você tem um armário onde você sempre colocou os copos. Aí você refaz as coisas e troca o lugar dos copos. Você fica vários dias indo para o lugar errado até o seu cérebro acostumar com isso. Quanto tempo isso pode demorar, doutor? Primeiro você tem duas opções. Uma, ou você acostumar com a nova configuração da casa, ou você no outro dia volta tudo para o lugar, porque o cérebro ele fica cobrando. Sabe quando provavelmente você utiliza a bolsa de um lado mais do que do outro? Sempre. Né? O cérebro gosta de um lado só. Se você coloca do lado que você não gosta, você não deixa vamos dizer assim, no automático. Alguma coisa aqui dentro fica falando, eu não estou feliz, eu não estou gostando. E aí você não consegue desempenhar bem seu trabalho, como mãe, como profissional. E aí o que você precisa fazer? Mudar a bolsa de lado. Na casa, a mesma coisa. Você tem que voltar à casa do jeito que era antes. Aí o seu cérebro vai dizer assim, ufa, agora sim, voltei o que era antes, voltei a ser eu mesmo. Mas você precisa dar comando para o seu cérebro para ele saber que é necessário você modificar algumas coisas. Para ele saber que a mudança, ela faz parte da vida. Senão você vive na zona de conforto a vida inteira, você não aprende, você não evolui, você não produz nada. Quanto tempo pode demorar para o cérebro acostumar, doutor? Dizem aí em torno de 1 mês a 3 meses. Tá? Mas de 1 mês o indivíduo já está bem acostumado. Quem ficou em casa desde o começo da quarentena já está aí noventando, como disseram, né? Então, eles já estão acostumados. Já passou até os 3 meses máximos, agora eles vão ter que acostumar isso que eu ia perguntar. a retornar. Né? Já acostumaram com a rotina nova e vão ter que reacostumar
com uma rotina antiga que também não vai ser igualzinha à rotina antiga, Pois é, né? então ele vai... Ó, você precisa preparar o seu cérebro para, quando retornar, não será o retornar como era antes. Alguma coisa vai ser diferente. Você deve estar preparado para isso. Doutor, e como, na sua opinião, de tudo que o senhor lê, de tudo que o senhor percebe, a gente fala muito sobre a questão da ciência, a gente espera respostas rápidas, mas se a gente for pensar em outros vírus, a resposta não veio em 5 meses, a resposta não veio de uma hora para outra. Mas como a situação pegou a gente dessa maneira, a gente quer que a ciência resolva, que a vacina apareça, a gente quer entender de fato os assintomáticos transmitem ou não transmitem, o que é que está acontecendo, como que a ciência está sendo vista? Nós dependemos dos cientistas agora, né? Vivemos num país, vou falar do Brasil aqui, onde nunca se investiu tanto em pesquisa. Boa parte dos pesquisadores brasileiros também não pesquisam coisas tão relevantes assim. Então nós temos um problema generalizado se tratando de Brasil. As grandes descobertas e tecnologias, elas vêm de fora. Presta atenção, elas vêm de fora com brasileiros pesquisando lá fora. Eles vão lá pra fora estudar lá, né? Então, os brasileiros top de linha estão lá fora pesquisando e desenvolvendo. Bom, nós temos essas pessoas, mas elas não estão aqui, elas têm que ir para fora para fazer isso. Nós temos as grandes invenções do século passado, tem brasileiro concorrendo. A invenção do avião, a primeira transmissão de ondas de rádio, foi um padre brasileiro que fez, mas quem ganhou o título foi Marconi. Foram os irmãos Wright pela invenção do avião, mas foram os brasileiros. Nós temos mentes brilhantes. Se nós tivemos nós tivemos investimento, nós tivemos vontade de produzir, ninguém segura o Brasil. Ninguém segura. Agora, fala a verdade pra gente do que o senhor entende, doutor, porque a gente às vezes fica vendo notícias e acho que fica uma dúvida. O que é fake news, o que é verdade? Porque aí a gente vê a polarização, direita contra esquerda, e a gente pega as notícias e fala, afinal, o que é verdade, o que é mentira. O senhor que é inteirado na área científica, a gente está investindo bastante? Como que está o Brasil nesse momento? Olha só, o Brasil vem investindo em ensino superior há anos. Mas a qualidade desse investimento, ninguém foi monitorar a qualidade disso, apenas investiu. E nós não temos publicações extraordinárias nos últimos 20 anos. Nós não temos um cientista brasileiro indicado ao Prêmio Nobel de alguma coisa. Então, não produziu coisas relevantes. Se produziu, e é ótimo, o investimento é benéfico, mas investiram apenas e não foram investigar se aquele investimento surtiu algum efeito. Entendeu? Então, a ciência brasileira precisa... vamos dizer assim, inovar e não, vamos dizer assim, sair da mesmice. Está se pesquisando muitas das coisas. Eu vejo pesquisadores fazendo 5 artigos científicos, nada contra, mas do movimento do dedo mínimo, entende? Aumenta o volume de produção e aí o Brasil vai lá, olha, o Brasil está produzindo muita ciência, mas a qualidade, vou dizer até aqui, ouso dizer, é irrelevante. Então, está pesquisando muito, mas coisas irrelevantes. Eu vou para o intervalo, daqui a pouco eu volto querendo entender mais sobre o papel da ciência e te perguntando, doutor, quando tudo voltar a funcionar, não vou falar o normal, como que as pessoas vão estar, como que vai ser a resposta das pessoas ao uso de drogas lícitas, de drogas ilícitas, a problemas de ansiedade, como que o senhor, transtornos, como o senhor percebe esse movimento na volta de tudo ao novo normal? Eu vou para o intervalo e já volto, não sai daí. Nosso programa está de volta com o Dr. Igor Duarte, que é neurocientista, falando com a gente sobre o recomeço pós-pandemia. E tem muita coisa para a gente falar sobre esse assunto. Mas antes de voltar ao bate-papo, eu quero te mostrar o nosso QR Code. Você coloca o seu celular na foto, mira aqui, ele já vai encontrar o quadradinho. Você vai direto para o nosso canal do YouTube. Lá você pode navegar, encontrar programas que já foram ao ar. Aliás, toda a nossa programação está postada ali. E, além de tudo, pode nos acompanhar ao vivo. Se você precisa, de repente, mudar de cômodo para um cômodo que não tem TV, ou você vai sair de casa, quer continuar nos acompanhando, coloca ali seu fone de ouvido, de repente precisa usar uma condução. Você pode continuar assistindo ao vivo, é só colocar aqui no nosso QR Code que você vai direto para o canal do YouTube da HIT, tá bom? E agora a gente volta a bater papo, doutor, ainda sobre o papel da ciência.
A gente vive ainda uma discussão muito importante sobre a cloroquina. Eu estava falando para o doutor fora do ar que eu conversei com vários médicos, tanto médicos da família quanto médicos que vêm aqui, e eu nunca conversei com um médico que me dissesse que é contra a utilização da cloroquina. Eu estou falando dos médicos que eu tenho acesso, não estou falando que todos os médicos pensam assim. Afinal, doutor, quando a gente fala dessas pesquisas, qual que é a sua opinião? Olha, não existe uma pesquisa dizendo que a cloroquina tem efeito, mas também não há uma pesquisa dizendo que a cloroquina não tem efeito. Há um mês atrás, a revista Lancet, uma revista conceituada na área médica, fez uma publicação dizendo que cloroquina mata as pessoas. E a OMS já cancelou as pesquisas dela. Agora, os cientistas que fizeram essa pesquisa vieram, a publicação não é bem assim, a gente errou aqui em metodologias, etc. A revista errou porque não fez aquela revisão rigorosa. E aí, a gente já vive no mundo polarizado. A questão é, será que essa revista fez vista grossa para polarizar mais ainda? Dizer que o medicamento é ruim? O medicamento tem mais de 80 anos já no mercado, as pessoas sempre utilizaram, não faz mal, não estou dizendo que faz bem, mas olha só, é uma ferramenta que o médico tem na mão. Os médicos estão utilizando, por exemplo, dipirona para baixar a febre. Não há relato científico de que a dipirona tem efeito sobre a cloroquina, sobre a Covid-19, mas estão utilizando. Então, a minha opinião, se o médico tem essa ferramenta para utilizar e é a hidroxicloroquina, por que não utilizar? E aí, doutora, a gente fica com uma dúvida com relação ao momento que a gente vive. Então, o senhor está na área, estudando sobre ciência, tem mais facilidade até para ler alguma coisa e falar isso cheira mal, isso cheira bem. Mas para a gente que não tem tanta vivência no mundo da ciência, eu acredito que para boa parte de nós, mesmo pessoas como eu que são jornalistas, a gente está entrando mais nesse mundo da ciência, entendendo mais o OMS, vivendo isso todos os dias agora. E aí a gente às vezes olha uma notícia que é repercutida às vezes em algum jornal, e daí você olha e fala, em que eu acredito? Doutora, a gente sai dessa pandemia como nessa questão? É verdade. Bastante, bem confuso, né? As informações são confusas. Se você entra num site que tem uma tendência política X, ele dá uma informação de um jeito e não tem como. Você consegue tendenciar a informação, né? Se você entra numa outra página Y, está falando aquele mesmo assunto de uma outra forma, só que dá a entender outra coisa. E agora? Para onde eu vou? Nesse momento, você precisa, vamos dizer assim, peneirar o que você quer de informação. Porque tem um site X ou Y, se você entrar lá, a primeira informação é aquela informação ruim, que impacta. Né? Não estou dizendo que não tem que informar sim, mas tem que saber como informar. Outro dia apareceu o site 300 covas abertas. O indivíduo que tem, por exemplo, uma predisposição genética de ter uma depressão, por exemplo, aquela imagem impacta nessa pessoa. Então, essa notícia pode deixar a pessoa doente. Então, precisam tomar cuidado com o tipo de informação. A gente não pode controlar como a informação é passada, mas você tem como controlar a informação que você adquire, selecionando onde você entra. Sabe que aqui na RIT a gente tem essa preocupação, doutor, porque até... lógico que a nossa central de jornalismo, de fato, traz todos os números e todas as informações, mas a gente escolheu, conversando, eu, Angélica, a Audrey, trazer as notícias mais leves. A gente vai te informar, a gente vai trazer as notícias, mas de uma maneira leve. Muitas notícias que chegam, a gente seleciona e fala, não, é um programa da tarde, a gente está aqui de alguma maneira falando sobre pandemia, mas tentando trazer um outro lado da pandemia, falando sobre cérebro, sobre o nosso pensamento, o nosso funcionamento, porque o nosso objetivo é informar e entreter, senão a gente só vai ficar com notícia de morte o dia inteiro, não é? E aí você vai adoecer. A gente falou até disso da outra vez, né? Exatamente. Se você pesquisa o número de curados, é muito mais difícil você encontrar um número oficial do que o número de mortos. É difícil, né? O número de mortos está ali, em todos os sites está dizendo ali, né? O número de curados, que é muito maior, você tem que procurar muito para encontrar o número de pessoas que foram curadas. Doutor, além de procurar fontes confiáveis, no meu caso, eu acabo usando a triagem conversando com pessoas, entrevistando as pessoas, até no meu dia a dia, conversando com médicos, com amigos, e daí eu vou tirando as conclusões a partir disso, mas nem todo mundo tem esse acesso.
O que a gente pode fazer, doutor, para se sentir mais seguro nesse momento? Olha, a segurança nesse momento, ela é, vamos dizer assim, é particular. Eu vejo a importância muito grande da família para te dar todo esse suporte. A gente vinha numa tendência de, vamos dizer assim, menosprezar a família, a importância da família. E hoje hoje as pessoas estão reclamando porque não têm acesso à família, não posso mais ir atrás da minha família. Pensa num indivíduo que vem há 5 ou 10 anos morando sozinho e ele se supria nos relacionamentos, nas baladas, que agora não pode mais acontecer. Esse indivíduo está adoecendo solitário dentro da casa dele, sem o aconchego, o calor e a palavra amiga da família. Sabe que isso é muito importante? O abraço da família. E quando um membro da família diz para você assim, olha, tudo isso é passageiro e nós vamos vencer. Isso tem um poder muito grande dentro do seu cérebro. Você tem a certeza que vocês juntos vão passar por isso. E estão passando. Né? Doutor, o cérebro entende. Então vamos imaginar que você tem acesso. Vamos imaginar os avós que estão isolados da maioria dos netos. Bom, antes o contato era físico, agora não pode mais. O contato muitas vezes é por uma tela de telefone, de computador, de iPad, de tablet. Esse contato supra a necessidade que a gente tem? Não supre, de forma alguma. Nós precisamos do contato. Quando você toca a superfície da pele de uma pessoa, você ativa o que a gente chama de terminações nervosas. São sensores. Esses sensores, eles informam para o seu cérebro, olha, essa pessoa está tocando você, ela está fazendo carinho em você. Então o seu cérebro percebe o toque como carinho e carinho é algo bom. É algo que gera reações bioquímicas benéficas no seu cérebro. A distância, até onde sabe, então é precoce ainda dizer que não tem efeito, mas o toque, eu posso afirmar para você, não tem esse efeito. Tá? Ai, que momento difícil que a gente vive, doutor. Eu queria entender como que a gente pode superar isso, porque estava conversando agora há pouco com a esposa do doutor Adarte, que está aqui nos bastidores, eu queria abraçar, eu queria chegar perto, a gente queria, mas não pode, é muito difícil isso, mas né? esse é um legado negativo que a pandemia bem negativa, vai né? deixar no brasileiro, é que o brasileiro vai passar anos olhando com receio para o outro colega. Verdade. E será que eu abraço você, sabe, de olhar para os dois lados para poder tocar na sua mão? Então, até fazer escondido dos outros, né? Como se fosse uma coisa errada. Abraço e beijo, que sempre foi uma característica do brasileiro, né? Eu acho que isso vai ficar bem comprometido no pós-pandemia. Eu fico pensando nas outras culturas. Já falei pra vocês que outro dia eu conversei com uma moça que é oriental e eu falei, como é que você tá lidando? Ela, pra gente não faz muita diferença, ela falou. Faz parte da rotina deles, faz parte da cultura deles. A nossa não, eu não sei de onde vem essa cultura nossa de abraçar e beijar, né? Mas eu gosto muito disso, não estou reclamando de forma alguma, mas eu acho que nós vamos sentir bastante esse calor do E dependendo do próximo. lugar do Brasil, eu já fui principalmente pro Nordeste, eu sinto que as pessoas são mais aconchegantes ainda, sabe? Elas gostam de abraçar, às vezes mal te conhece, já tá lá te abraçando. Eu imagino o quanto a gente no Brasil inteiro, em alguns locais até mais, tá sentindo isso. Alguns lugares mais, outros lugares menos, mas invariavelmente todos os brasileiros vão sofrer com esse distanciamento social que vai acontecer no pós-pandemia. Doutor, a gente sabe que nem todo mundo, como o senhor citou mesmo, pessoas que moram sozinhas ou em várias situações, nem todo mundo está conseguindo manter 100% a sanidade mental nesse momento. E eu me pergunto sobre quando tudo voltar ao novo normal, problemas com depressão, ansiedade, transtornos, utilização de álcool, drogas lícitas, drogas ilícitas, na sua opinião, isso deve piorar? Vai aumentar, já aumentou. Os dados, por exemplo, nos Estados Unidos, o aumento do consumo de álcool em 55%, na Rússia em 65%, nos meses de março, então provavelmente esse dado já tenha subido mais ainda. As pessoas vão utilizar essas fontes, né, para, vamos dizer assim, maquiar o problema que está acontecendo. E aí as pessoas que não têm um suporte psicológico, a pessoa não tem condições próprias de sair dessa situação sozinha, não tem um apoio familiar, ela não vai encontrar outra alternativa que não seja o mundo das drogas para, vamos dizer assim, remediar essa situação. Então, a tendência, infelizmente, vai aumentar.
A gente precisa ficar atento às pessoas que estão à nossa volta para, se puder, ajudar. E aí eu quero saber como é que funciona a nossa cabeça, como é que funciona o nosso cérebro, doutor, no momento de extremo estresse, né? Aquele estresse de quem está em casa, de repente está trabalhando home office, tem que cuidar das crianças, ou o estresse de quem está sozinho, estresse de quem vai voltar a trabalhar e está com medo. São várias situações diferentes que causam muito estresse. O que o cérebro entende? Olha só, uma das profissões que vão ascender no pós-pandemia são os psicólogos, que vão mexer justamente com a questão mental. A gente aposta na profissão do futuro, doutor? Mais psicólogos? Uma das, sim. Sem que os psicólogos saibam, eles estão nessa linha de frente do meu top 10. Né? Uhum. Porque alguns neurocientistas trabalham com múltiplas inteligências e dentre as inteligências possíveis é a inteligência intrapessoal. A inteligência interpessoal, que é o relacionamento social, a inteligência intrapessoal, que é o indivíduo, a conversa que ele tem com ele mesmo. A maior parte das pessoas tem uma conversa ruim com ele mesmo. Quando você está sozinho, tem uma voz falando dentro da sua cabeça. Essa voz, ela é amiga ou essa voz é inimiga? Então a gente vai ter que moldar essa voz que fala o tempo todo dentro da sua cabeça. De onde vem essa voz? E se você, não, ela é parte da sua memória, ela é parte de você, parte de tudo que você vivenciou, tudo do que você ouviu. Então, você cresce com seus pais falando que você não consegue, que você é incapaz. Essa voz vai sempre dizer para você que você é incapaz, que você não consegue. O contrário também é verdadeiro. Se você cresce num ambiente onde tudo é favorável, onde as informações são sempre positivas, essa voz vai sempre dizer para você, não vai que você consegue. Os dois lados são perigosos. Por quê? Uhum. Porque você vai atravessar a rua, o que foi treinado negativamente, a voz fala assim, não atravessa não porque você não consegue. O outro que foi treinado positivamente, a voz vai dizer assim, não, pode atravessar de olho fechado que você consegue, você foi treinado para isso. Então, tem que ter o equilíbrio. E quem vai atuar, nesse caso, na inteligência, a gente chama de inteligência emocional ou intrapessoal, é o psicólogo. O psicólogo é uma profissão que vai ascender no pós-pandemia. Doutor, é necessário nesses momentos de extremo estresse, que a gente não sabe o que está acontecendo ainda direito, viver dessa maneira, é necessário algum tipo de escape? Qual o problema? O problema é onde é o escape. Porque o álcool pode ser escape, né? A pessoa, vamos pensar assim, o indivíduo ele se socializava, esse era o escape dele, o indivíduo que morava sozinho, entendeu? Ele não pode mais, não há mais os relacionamentos. As drogas podem, mas se o indivíduo, por exemplo, tem 25 anos ou mais, dificilmente ele entra nas drogas sem que alguém apresente para ele. Uhum. Dificilmente. É o indivíduo sozinho. Agora, o que pode ser uma alternativa? A gente está falando de trabalho remoto. Eu, por exemplo, participei de uma festa remota. Que legal. A minha prima fez o aniversário do meu primo e, obviamente, ninguém pôde ir. Então, todos nós nos conectamos e a gente participou da festa. A princípio, como vai ser uma festa, sabe, à distância? Eu achei bem legal, de repente, uma alternativa para você. Reúne todo mundo num horário específico, sabe, às 9, depois do trabalho de todos se conectam. De repente seja essa a válvula. Vou te contar, doutor Igor, o meu cunhado fez aniversário recentemente e a gente já tá com as quarentenas misturadas porque a minha cunhada ficou com o Davi muito tempo para eu poder trabalhar, né? Então, a gente já tava se vendo, então fomos só nós. A minha sogra não tava, os amigos não estavam. E ele, através do grupo, né, nas redes sociais, na hora do parabéns, a minha cunhada fez uma surpresa para ele, tava lá todo mundo aparecendo e conversando e cantando parabéns junto. Foi incrível, foi completamente diferente, mas foi incrível, porque ele fez 40 anos e ela conseguiu, ele tinha pensado em fazer uma festa e tal, ela conseguiu todas as pessoas que ele queria que estivessem ali estarem, mais de 100 pessoas, foi absolutamente incrível. Todo mundo falou ao mesmo tempo, uma confusão, parecia que estava todo mundo junto. A gente reaprende a viver, não é? É verdade, e isso pode ser alternativa para essas pessoas que se sentem muito, que estão se sentindo muito solitárias nesse momento. Isso é uma alternativa. Nesse caso, tem que usar a tecnologia a nosso favor. A gente pode fazer isso. Para aproximar, a gente que deve fazer isso. E eu não sei, vou pedir pro doutor explicar como é que o cérebro da gente reage a isso. Quando eu acabo, até pela minha profissão, me dando conta de muitas notícias ruins, números ruins,
Às vezes você assiste alguma coisa e fala, por que eu fui pegar toda essa informação? Mas eu preciso, né? Eu gosto de depois. Eu assisto ou um desenho com meu filho, ou a gente assiste um filme de comédia. Eu gosto muito, agora o Davi tá na fase de brincar mesmo de casinha, fingir que a casa é dele, daí toca a campainha e vai pro trabalho. Eu me jogo nas brincadeiras com o Davi, parece que eu me esqueço das más notícias. O cérebro responde a isso? Se você não fizer isso, você vai, vamos dizer assim, girar em torno daquelas informações. Se lá no final da noite você ainda vai assistir um filme de terror, você vai alimentar muito mais aquilo. Então, nesse momento, não tem como a gente não se intoxicar com as informações ruins que estão aí. Não tem como isso. Principalmente você que lida com a informação. Mas agora você pode fazer um detox lá no final do seu trabalho. Assiste um programa de comédia. Pega a família, reúne a família e vai fazer uma brincadeira. É isso que eu tenho feito em casa para amenizar o clima. Tem funcionado muito bem, estamos bem, né? E espero que a gente passe essa pandemia. Doutor, agora eu quero perguntar eu vou vir já para as perguntas que chegaram, tá, gente? Vou fazer todas, mas eu quero até, a critério de curiosidade, entender como que está funcionando a cabeça das crianças e dos jovens que estão estudando de uma maneira diferente. Além de neurocientista, tem 2 filhos em casa, nas idades de... O mais novo? 15 e 13. 15 e 13, estudando online. Estudando online. Como que o cérebro reage a essa mudança dele? A novidade, mas a beleza do jovem é o que alguns chamam de resiliência, a neurociência chama de neuroplasticidade, que é a capacidade de se adaptar. É muito fácil, muito fácil. E como eles já são tecnológicos de berço, não tem nada de natural. Eu vejo, por exemplo, nos meus alunos da graduação... E tem que faixa etária da graduação? Eles têm na faixa de 25 a 40 anos ali, em média. Tem alguns muito mais jovens, outros um pouco mais... a idade mais avançada, mas gira nessa média. E tem uma resistência maior. Porque, é mais difícil, né, porque eles já vêm de um conceito onde tem que ser dessa forma. O professor tem que estar ali no quadro com o giz, etc. Então, para eles... Está sendo diferente, mas eu estou percebendo, principalmente que eu tenho essa experiência em casa, que eles estão tirando um proveito dessa nova experiência. E talvez algumas coisas fiquem para sempre, né? Algumas aulas específicas, alguns estudos que não poderiam ser feitos de maneira presencial, a gente pode seguir com isso, né? Os cursos de graduação, boa parte já são EAD. As universidades estão nessa, ofereço o EAD e ofereço o presencial porque há um mercado para isso. Né? Mas a minha visão, todos os cursos, todos, sem nenhuma exceção, podem ser EAD. Inclusive medicina, e serão EAD. Todos os cursos serão EAD. Medicina vai começar 20%, 30%. Pode ser meio a meio, aí 40%, chega a hora da prática, mas vai chegar um momento onde a medicina também será EAD. Vai chegar esse momento. Não sei se para os próximos 20 anos, mas não tem como segurar a tecnologia. Se o senhor tivesse que apostar em profissões do futuro, então, dá uma dica para esse jovem que está nos assistindo, o senhor falou psicologia, tem alguma outra que o senhor psicologia, né, as profissões tecnológicas, mas para você que está assistindo agora, a profissão número 1 do futuro, ela ainda não existe. Ela está na mente de vocês. Talvez você esteja pensando na profissão do futuro agora. A gente vai ter que esperar a pandemia passar. Vão aparecer lacunas e essa profissão do futuro é que vai ocupar essas lacunas. Eu tenho algumas ideias aqui ainda, né? Alguns insights, mas eu não sei se realmente são essas. Né? Conta pra gente! Mas o coaching talvez seja o profissional que está ali muito próximo, né, do treinamento com o psicólogo. Eu acho que a medicina vai ficar muito mais democrática. A maior parte da população vai ter acesso aos cursos de medicina, que é um curso muito caro. E se ele, vai baratear o curso, se ele ficar EAD, vai baratear bastante o curso. A boa parte da população que não tem acesso é R$10 mil, em média, uma mensalidade de um curso de medicina. Muita renda familiar somada não dá R$10 mil. Então, como que você banca isso? É extremamente muito caro. Então, a medicina é uma ciência elitizada aqui no Brasil. Acho que ela vai ficar mais democrática no pós-pandemia, um pouco mais lá na frente, mas talvez isso aconteça sim. Vou chegar aqui com algumas perguntas, né, que o pessoal fez. Josenildo participou, mandou abraço, obrigada pela participação. Quem participou aqui também está sempre com a gente, lá de Porto Alegre.
o Leandro Freitas, ele diz que pós-pandemia tudo voltará à normalidade esse ano ainda. Aí ele pergunta, será? O que o senhor acha, doutor? Acho que não. Acho que vai voltar a um normal, mas realmente é um novo normal. O normal de 2019 não volta mais. A Márcia fez uma pergunta, eu tô achando que é o contrário, hein, Márcia, mas ele vai explicar pra gente. Ela quer saber se as novas regras de comportamento vão encarecer muito para os empregadores. Mas é que junto com as novas regras vem novas alternativas também, não é, doutor? Exatamente. Olha, as alternativas, para quem está assistindo agora, está com medo do futuro, fique tranquilo. Vão aparecer inúmeras oportunidades. Esse novo normal virá com uma série de oportunidades. Você precisa ficar atento a isso, a essas lacunas que eu me referi. Essas lacunas, elas precisarão ser ocupadas. E é você que vai ocupar essa nova lacuna. E você vai lucrar com isso. Sabe o que eu fico imaginando, doutor? Eu vou citar uma digital influencer que deu muito certo, Camila Coelho. Ela virou assim, mora nos Estados Unidos. Ela começou há muitos anos. Ela entrou na brecha, ela foi uma das primeiras. Outras influenciadoras aparecem, surgem, sim. Mas o sucesso que ela já teve, a colocação que ela já tem hoje, as marcas que ela alcança são dela e dificilmente alguém chega a esse ponto. Citei ela, poderia ter citado outras. Ela estava atenta e ela entrou na brecha daquela época. Quais serão as brechas, quais serão as lacunas de agora? Se você for um dos primeiros a saber, independente da sua idade, dos mais novos aos mais velhos, se você for um dos primeiros a perceber essa necessidade futura, você pode ser uma dessas pessoas que faz um sucesso incrível. Daqui a 10 anos eu posso estar falando seu nome, não é verdade? Você vai ser a grande referência desse setor. A gente tem que saber quais são essas lacunas, estejam atentos a essas novidades. Deixa eu fazer outra pergunta que chegou aqui pra gente. Essa pergunta do João é muito específica, mas para o senhor poder orientá-lo. Ele disse que ele está com sintomas de labirintite, os exames dão negativo. Pode ser alguma coisa relacionada ao cérebro, à ansiedade desse momento? Doutor? Olha, é João, né? Isso. Ô João, de forma remota, assim, sem mais informações, não dá para te dar maiores informações. A minha sugestão é que você procure um especialista, mas pode ser sim, tá? Pode ser tudo relacionado à ansiedade. De repente, isso está afetando partes relacionadas ao equilíbrio no seu cérebro. Mas é importante, então, ele procurar ajuda de um médico, você precisa procurar um especialista, é ele quem vai dizer se é ou se não é. Tá bom? Obrigada pela participação, João. O Daniel, ele faz um comentário, na verdade, né? Ele é de São Paulo e ele diz: na pandemia, se a gente depende da medicina e da ciência e falta transparência desses órgãos de pesquisa e dos governantes para deixar a população a par das pesquisas no caso do Covid, o que a gente pode fazer? É um momento complicado mesmo, né? É complicado. Eu entendo perfeitamente o comentário que o Daniel fez. Muitas pessoas estão assim. A classe médica também está dividida. A classe científica também está. Falei há pouco da revista que publicou e depois veio pedir desculpas. Ao que parece, hoje a política gira em torno da cloroquina. Um grupo quer, o outro grupo não quer. Um diz que é muito bom, outro diz que não vale de nada. E nós estamos aqui no meio, contraindo doenças sem o tratamento adequado, morrendo, né? E as pessoas brigando para quem está certo. Porque o que eu vejo, o ruim dessa briga política é justamente essa. É que no final, um vai dizer assim, não disse que eu tinha razão? Eles estão querendo ter essa razão. E essa razão está matando pessoas. O pior é perceber que claramente a gente vê alguns posicionamentos que são políticos e que são com falta de preparo e a população vai pagando pato, né? Tipo, vamos fazer um rodízio de carro. Vamos. E faz o quê? Vai todo mundo pro ônibus, pro metrô? Pois é, não foi isso? Então, não fizeram isso? Fizeram um teste sem nenhum embasamento científico, estudo prévio, só apenas está proibido carros e vão todos de ônibus lotados, metrô lotado em meio à pandemia. E aí você não pode andar com o seu carro, que você estava ali sozinho no seu carro. Às vezes você dava carona para alguém que você tinha contato, mas você não estava ali com 30 pessoas ao seu redor, 40 pessoas ao seu redor no transporte público. Aí tanto a gente vê que não tinha planejamento nenhum que voltaram atrás, não, né? Ainda bem que tiveram o bom senso de ver, né, o ruim que foi essa decisão e voltado atrás, menos mal. Doutor, chegou uma pergunta aqui para nós, lembrando que o doutor Igor é neurocientista, não é médico, mas eu vou fazer a colocação aqui para a gente orientar. A Conceição, que é de Teixeira de Freitas, na Bahia, diz que o marido estava sentindo febres, dores no corpo, foi ao médico, foi diagnosticado, porém os sintomas diminuíram, ele foi ao posto de saúde fazer outro exame, agora deu negativo.
e disseram que era uma pneumonia e não o Covid. O que é aconselhado fazer nesse caso? Mais exames? Tem que seguir a orientação médica, presta atenção, né, doutor? A Covid-19 é uma pneumonia, só que ela é uma pneumonia por um outro micro-organismo, mas muitos sinais clínicos são os mesmos, inclusive os sinais da tomografia computadorizada é a mesma. Então faz uma tomografia de uma pneumonia convencional, uma pneumonia por Covid, vai apresentar o mesmo sinal. A questão é, o médico fez o diagnóstico, provavelmente ele fez um teste clínico. E se deu que é a doença, a Covid-19, não tem o que falar. Não tenho o que falar. Então agora com essa resposta, se te orientaram que já pode voltar aos afazeres normais, pode seguir se orientaram isso para o seu marido. O médico já deu essa orientação, exatamente. Né? Se o médico diz que você pode voltar, é porque não tem risco nem para você e nem para as pessoas que você tem em relação. Aliás, acho que eu vou emendar a pergunta dela em algo que eu até vi. Eu tenho que ir para intervalo, eu volto no próximo bloco com essa pergunta, doutor, que é sobre os falsos positivos que alguns dos exames podem dar. Parece que só o exame do cotonete é 100% confiável para ter certeza se você teve ou não Covid-19. Parece que você pode até fazer o exame agora em posto de gasolina, em posto de combustível. E aí eu te pergunto, o que um cientista me fala sobre isso, doutor? Eu vou para o intervalo e já volto, não sai daí. Nosso programa está de volta, conversando com o Dr. Igor Duarte, que é neurocientista e conversa com a gente sobre o recomeço pós-pandemia. Quero te mostrar o nosso QR Code, mais uma maneira da gente ficar conectado. Você coloca ali o seu celular na foto, coloca aqui, mira aqui pertinho e já vai direto para o nosso canal do YouTube, onde você pode rever a nossa programação. É só colocar o nome e a data em que o programa foi exibido, o programa que você quer ver, o nosso programa ou qualquer outro. E você pode também acompanhar por ali, pelo YouTube, a nossa programação ao vivo. Doutor Igor, eu volto agora te perguntando sobre os exames que podem ser feitos em farmácias, em posto de gasolina, em posto de combustível. Tudo quanto é canto tem um tipo de exame diferente. E a ciência não está fazendo assim uma vista muito boa para alguns desses exames, pois né? Jaque, mas a analogia que dá para fazer com esses exames são, sabe, os testes de gravidez que as mães compram lá na farmácia? Ele dá uma ideia, mas falha. Não é? Então, por exemplo, você está assistindo aí, de repente falhou. Você fez lá, não apareceu os 2 risquinhos, não está grávida, mas na verdade estava. Então, não são 100% efetivos. Agora, o teste efetivo é aquele que introduz... O que a gente fala que é o do cotonete, né? Do cotonete. É o teste efetivo, né? Então, esses testes rápidos, talvez no futuro a gente tenha os testes rápidos com vamos dizer assim, uma fidelidade maior. Mas nesse momento, não, eles deixam a desejar, mas também eles estão auxiliando de alguma forma. A gente não pode colocar tudo... É uma ferramenta, né? É uma ferramenta. Só toma cuidado aonde você vai fazer, se você escolhe fazer ou não. Eu pensei em fazer um desses testes, confesso isso pra vocês, pra saber, vai que eu já tive, né? Eu fico sabendo. Mas eu pensei, eu vou descobrir que eu já tive. Vou saber que não é 100% verdadeiro o exame. O que eu vou fazer com essa informação? Então, eu calculei que pra mim não faz muita diferença ter essa informação agora. Para cada caso é um caso, exatamente, não é verdade, doutor? Exatamente. Chegou uma pergunta aqui pra gente de alguém, vou achar o nome da pessoa já, querendo saber até quando os idosos... Achei. A Marita, ela é de Petrolina, em Pernambuco, obrigada pela participação. Ela quer saber até quando os idosos vão precisar ficar em isolamento. A gente sabe disso, doutor? Olha, não sabe, mas até os números começarem a baixar efetivamente, os idosos, principalmente os idosos, deverão ficar isolados. Na minha opinião, eram os idosos e a população de risco em geral, que os idosos estão ali no meio, que deveriam ser preservados nesse momento. Essa é a minha visão. As pessoas que não estão no grupo de risco, na minha visão, não precisariam disso. O que acontece? 70% da população vai ter contato com a doença e vai se contaminar. Uns vão desenvolver, outros não. Qual o problema, a questão de manter a população em quarentena? Só não sobrecarregar o sistema de saúde, apenas isso. A quarentena não é para você não pegar a doença. A quarentena é para que você não contraia a doença ao mesmo tempo que todos os vizinhos da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, isso sobrecarrega o sistema. É um sistema que já é sobrecarregado, né? Isso fique claro, de natureza, né? Já não dá conta do que tinha, agora
né? Se todo mundo adoecer ao mesmo tempo, é um problema. Então, a quarentena serve para isso. Para não ficar todo mundo doente ao mesmo tempo. Excelente a pergunta da Luciana Ferreira. Ela quer saber como serão os novos relacionamentos daqui para frente e como o cérebro vai reagir ao novo normal. E ela coloca entre aspas, ela pergunta especificamente sobre namoro. Olha, eu vejo o namoro com segundas, vamos dizer assim, eu não vejo com bons olhos o namoro à distância, porque nós tem uma coisa que é o olfato e as pessoas liberam um cheiro, eles chamam isso de feromônio, e alguns dizem que talvez isso não seja comprovado, mas outros acreditam que é esse feromônio que faz a ligação entre as pessoas, entre o casal. A pessoa fala assim, nossa, eu tenho alguma coisa ali naquela pessoa que eu gostei daquela pessoa. Né? Isso. E não vai ter essa química, literalmente, a tecnologia ainda ela não consegue passar. O que a tecnologia vai ajudar nesse namoro? Fala assim, eu gostei da pessoa. Primeiro, ela conversa bem, ela tem a mesma ideia que eu tenho. Essa pessoa tem um físico que me agrada, e não tem jeito, nós temos um físico que chama mais a nossa atenção. Mas vai precisar do contato para você saber se era aquilo tudo mesmo ou se não era. Não, de repente você chega e fala assim, não era aquilo tudo. Aquela química da internet não se mostrou eficaz no contato presencial. Então eu vejo, vai acontecer, já vem acontecendo o namoro à distância, mas em algum momento vocês vão ter que se conhecer ali de verdade, de ter contato ali, né, o toque. E é só isso você vai ter certeza se essa paixão ela é real ou se ela é virtual. E mesmo quando a gente fala de pessoas, a gente tá pensando na nossa questão, nos cristãos mais conservadores, mesmo pegar na mão já fala alguma coisa, não é, doutor? Fala muito. É isso que já faz essa diferença, a temperatura da outra pessoa. Olha só, existem sinais que nós não percebemos. Esses sinais, eles são inconscientes. O feromônio é um sinal inconsciente. Você não se encanta, você não se apaixona pela marca do perfume que a outra pessoa estava utilizando. Você se apaixona por um perfume que você não consegue reconhecer conscientemente. Existem outros sinais, por exemplo, a pupila, a bolinha do olho, se ela tiver maior, se ela tiver menor, ela diz muita coisa no que o homem pensa sobre a mulher e que a mulher pensa sobre o homem. E alguém aí já pensou, nossa, ele tá com uma pupila bem assim? Que pupila dilatada? Ninguém nunca imaginou isso, mas são sinais que nós percebemos na outra pessoa quando nós vamos nos relacionar. Sabe que quando meu marido usa o perfume, eu já sou casada há 7 anos, quando ele usa o perfume que ele usava na época que a gente namorava, eu falo, gente, aquele cheiro de começo de namoro, é impressionante isso, né? E o começo de namoro é muito bom. É muito gostoso. O cheiro, né? Ele tem uma relação muito íntima com as memórias. O cérebro responde mesmo, Por isso né? que traz isso. Então, olfato e audição e memória são áreas no cérebro que estão muito próximas ali. Então, memória, ela é muito ativada com o olfato e com sons. Por isso que as músicas também fazem parte da nossa vida, né? As músicas marcam muito. Doutor, infelizmente eu tenho que encerrar e nesse finalzinho eu queria falar um pouco sobre depressão e entender se é possível a gente passar ileso de sintomas próximos à depressão. Olha só, primeiro, não dá para dizer para a pessoa que está assistindo agora, dá para prevenir isso, você vai prevenir, mas você precisa tomar algumas medidas. E tem uma medida que eu acho muito importante, eu ainda não vi ninguém falando sobre isso, eu gostaria de falar agora com você. Países que estão mais afastados da linha do Equador, ou seja, países que têm menos sol, esses países têm uma incidência maior de casos de depressão. Países que estão mais próximos da linha do Equador são países que têm uma incidência menor de depressão. Qual que é a ligação? A ligação é com o sol e a produção de vitamina D. Então, a vitamina D é uma substância que nós temos na pele. Quando o sol incide, ela libera essa substância química, o fígado produz a vitamina D. A vitamina D ela é essencial para a manutenção, nesse caso, né, ou afastar você dessas crises depressivas. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas estão trancadas dentro de casa, elas não saem nem no quintal para tomar um solzinho. E você precisa tomar esse solzinho mesmo para a sua saúde emocional. Doutor, eu vou encerrar. Chegou uma pergunta que encerra com a pergunta da Márcia. Ela está parabenizando a gente. Muito obrigado. E ela diz, pelo seu conhecimento, doutor, teremos novas pandemias?
Olha, pode falar sobre sempre preveram pandemias, sempre preveram. A gente teve um início de uma pandemia em 2008, 2009, com a gripe, né? Agora fugiu o nome. A gripe asiática, né? E de 10 em 10 anos... A gente teve a suína. A gripe suína. Depois a gente teve a H1N1, boa, muito obrigado. Teve o princípio de problema que teve na África também, com o ebola, mas conseguiram controlar. Então, pelo menos de 5 em 5 anos, eu diria que de 10 em 10 anos a gente tem uma chance considerável. Mas a estatística mostra que de 100 em 100 anos a gente tem uma pandemia severa como essa que a gente está passando agora. Bom, que essa fase passe, o doutor volte aqui para falar mais para a gente mais vezes sobre o novo começo da melhor maneira possível. Eu quero agradecer a Mari Jo, que ligou para nós, ela é de São Paulo. Diz que antes da pandemia estava desanimada, ela conta a história de um apartamento que ela alugou. O proprietário entregou em um estado muito ruim, mas ao invés de permanecer no estado para baixo, ela aproveitou a pandemia para se inspirar, usou a criatividade, reformou o apartamento com fé e muita felicidade. E uma das maiores inspirações foi o nosso programa e a nossa TV. Então ela agradece pela força nesse momento difícil. Que delícia ler isso, ó. Um beijo grande para você, obrigada. E muito obrigada, doutor Igor, porque são convidados como você que vem aqui e nos ajudam a levar uma informação e entretenimento de qualidade para quem está em casa. Estou sempre à disposição. Obrigada, viu? Para quem quiser entrar em contato, o Instagram, você encontra o doutor @dr.igorduarte, tem o canal do YouTube também, Igor Duarte, e o site www.igorduarte.com.br. Obrigada, doutor, uma ótima tarde.